começar com o Wesley, a chance de ir para o Nottingham Forest. Primeiro eu queria perguntar para o PVC se o Nottingham Forest é um bom destino para o Wesley, porque a gente sabe que o jogador é jovem, tem que se desenvolver e tal. Seria uma boa a saída para o Nottingham Forest, PVC? Para disputar 16º lugar na Inglaterra, eu não acho bom. Mas assim, cada opção é uma opção. Vou fazer uma conta aqui. Você detalha o sucesso do Danilo, ex-Palmeiras, como jogador do Nottingham Forest? Não, acho que não, PVC. Não, some, né? Some um pouco o jogador, né? Dele? Não. O Murilo mais. Mas o Murilo ainda não teve negociação para sair do Nottingham Forest. Agora ter feito uma grande temporada pelo Nottingham Forest. O Murilo com 2 L's, o Murilo do Corinthians. O Andrei também jogou no Nottingham Forest, né, PVC? O Andrei Volante também jogou no Nottingham Forest. E assim, não aconteceu nada porque... Não é porque não aconteceu nada com o jogador. É que o clube não está decolando. O Nottingham Forest é a história do futebol europeu. É o time bicampeão da Europa. O Nottingham Forest é engraçado, né? Porque ele é uma vez campeão inglês e 2 vezes campeão europeu. Mas é um time que hoje, depois de ter voltado, ter passado 23 anos fora da primeira divisão, ele está ali estável na permanência. Ele é uma espécie de Cuiabá da Série A. Quando termina fora da zona de rebaixamento, está muito feliz. E isso faz com que o futebol de jogadores expressivos, como Danilo, como Scarpa, como Andrei Santos, até mesmo como o Murilo, que foi o maior destaque de todos esses que eu citei, não apareça tanto. Então a gente não está falando deste ponto de vista. É que você está pensando, as pessoas estão pensando muito no seguinte: o Wesley vai fazer do Nottingham Forest uma ponte para um clube maior. Mas essa também é uma experiência que outros jogadores tentaram fazer e que também não deu 100% certo. O Sara mesmo. O Sara foi para o Norwich 2 anos atrás para ser um jogador de voltar para a Premier League e do Norwich ir para outro clube maior. Despertou interesse do Milan, mas ele está no Nottingham Forest. No Nottingham Forest não, o Sara está no Norwich ainda, na segunda divisão. Então não deu certo como trampolim. Se você pensar que vai ser um trampolim, é que a gente está pensando no negócio. O negócio pode ser bom para o clube, pode ser bom financeiramente para o jogador. Do ponto de vista esportivo, é bom jogar no Nottingham Forest hoje? Não. Do ponto de vista esportivo, é melhor jogar num grande clube do Brasil. Perfeito. André Hernan, a situação do Wesley e a chance de ida para o Nottingham Forest. O Bruno Andrade, nosso companheiro lá na coluna Mercado da Bola, colocou um texto lá com as informações. E assim, o Wesley já teve, inclusive, uma oferta da Arábia Saudita nesses valores, de 20 a 25 milhões de euros, né, do Al Nassr. Isso acabou não acontecendo. E aí agora tem o Nottingham Forest preparando essa oferta para tirar o jogador do Corinthians, né? E por esse valor, é um valor que hoje o presidente Augusto Melo entende que é um valor bom para vender, né? Chegaram outras ofertas para o Wesley, ofertas baixas, né? Eu mesmo já conversei algumas vezes com o presidente Augusto Melo sobre a questão da venda do Wesley. Ele falou assim, menos de 20 não tem nem conversa. Para começar, a conversa é 20, 25. Ele de fato queria vender por um valor alto, né? E hoje o Wesley não é o Wesley confiante como estava antes, desempenhando bem. Obviamente ele está ajudando o Corinthians, mas tem hora que ele já foi para o banco com o Ramon Dias, por exemplo. No jogo contra o Bahia ele começou no banco de reservas. Então é um momento em que o Corinthians entende que pode vender o atleta. O Corinthians agora, com a entrada do patrocinador Master, está de olho no mercado. A gente vai falar desse mercado do Corinthians, que tem vários jogadores no estilo do Wesley que o Corinthians está negociando, inclusive. Então pode ser uma venda boa para o Corinthians e, claro, para o jogador, mesmo não sendo um super time dentro da Premier League, é um momento do jogador se desenvolver como atleta na Europa, que é o sonho de todo garoto, e não é diferente do Wesley. Então, assim, me parece ser, se acontecer essa oferta do Nottingham Forest, algo muito bom para o Corinthians nesse momento e bom também para o Wesley.
Se não é o cenário ideal assim, disputar ali o troféu 16º lugar da Premier League para o Corinthians, é uma negociação muito boa, né, PVC? Pode ser legal receber esse dinheiro e dar para o Wesley essa experiência europeia, como o Hernan falou. Cara, é desesperador para mim, assim, tudo bem, a gente vive de mercado também, mas esse mercado que não fecha nunca. A gente tá sempre falando que o cara pode sair, o cara pode sair, o cara pode sair. Hoje o Wesley não é mais essencial no Corinthians, porque o Corinthians se remontou sem o Wesley. Então, desse ponto de vista, o Wesley pode ganhar muito dinheiro, o Corinthians ganhar também muito dinheiro, e o Nottingham Forest ganhar um jogador que vai entender se vai ser fundamental lá. Mas eu ainda acho que ele tem um caminho de desenvolvimento como jogador, esportivamente, que pode ser mais interessante. Vamos pensar, jogadores que o Corinthians vendeu. Pedro. O que está acontecendo com o Pedro? Pedrinho. Foi pro Shakhtar, pro Benfica, voltou pro Atlético Mineiro. Desse ponto de vista, pro Corinthians, por isso apostar que o Wesley vai ser igual ao Pedrinho, vende. Porque pode ser que o Wesley não aconteça nada com ele. Aí você vai ter uma proposta, vende. Ótimo. Vai fazer um dinheiro. Se você achar que o Wesley pode ter um potencial maior e ele tem que evoluir, melhorar as decisões dele, esportivas, melhorar a hora de dar o drible, a hora de finalizar, a hora de fazer a jogada, a hora de defender, ele tem que melhorar. Do ponto de vista do Corinthians, pode ser bom vender. Hoje o Corinthians tem que pensar no jogo do Grêmio de amanhã. Historicamente, o Corinthians sofre contra o Grêmio na Copa do Brasil, né? São 5 mata-matas vencidos pelo Grêmio, só 2 vencidos pelo Corinthians. Só para voltar na história do São Paulo e Goiás, são 2 mata-matas vencidos, são 2 mata-matas São Paulo e Goiás em Copa do Brasil, um vencido pelo São Paulo com Lucas e com gol de Lucas em 2012 e um vencido pelo Goiás em 2013. Aliás, o Goiás empatou com o São Paulo e eliminou o São Paulo no Morumbi em 2003, no dia que nasceu minha filha. Esse é o dado mais importante. Esse é o dado mais importante. Olha aqui, ó, PVC, a gente falava do Muscali, 2-0 pro Egito contra a Espanha, hein? 2-0 pro Egito. Tem que ver, a última vez que a gente deu um resultado aqui, a última vez que a gente deu um resultado olímpico aqui, demorou 2 horas e mudou o resultado, né? Que foi a Argentina e Marrocos. É verdade. Mudou tudo, maluquice. Voltaram pro campo, jogaram mais 3 minutos, foi o jogo mais maluco até agora que eu tive conhecimento. Aqui vamos seguir no Corinthians, Hernan, porque Gonzalo Plata segue em pauta e pode ser reforço do Corinthians, sim ou não? Tudo caminha para que seja reforço, mas as negociações do Corinthians, elas são muito restritas. O Corinthians adotou um novo perfil, né? Como eu informei aqui semana passada. O Corinthians adota uma cautela e adota principalmente um sigilo nas negociações. Espera que nada vaze. Já tinha trazido algumas semanas o interesse do Corinthians no Gonzalo Plata e agora a situação há um acerto verbal entre o Corinthians e o Gonzalo Plata. A questão toda agora é o Al Saad aceitar a proposta do Corinthians. O Corinthians oferta cerca de 45 milhões de reais, né, pelo jogador. Lembrando que o Al Saad pagou caro quando foi contratar o jogador. Então, assim, o jogador quer muito vir para o Brasil, quer muito vestir a camisa do Corinthians. Mas aí é o detalhe que é muita coisa, na verdade, né? É um detalhe, mas é um detalhe importante dessa negociação entre Al Saad e Corinthians. E é o Fabinho Soldado que está à frente dessa negociação com os árabes. Então, assim, é outro jogador que também espera-se que possa chegar ao Brasil já na semana que vem, se essa negociação se concretizar. A ideia é que o Corinthians acelere com o Gonzalo Plata, porque já tem um acerto com o jogador, já mandou a oferta, agora é empacotar e despachar para o Brasil, no bom sentido, evidentemente. Então o Corinthians está na expectativa aí desse jogador de 23 anos, que ajudaria muito o Corinthians. É um jogador de velocidade, é um jogador que tem força física, tem aquela coisa de voltar para marcar, é um atleta que faz gols, então assim, ele é muito bem avaliado
pelo Corinthians. Não à toa, em janeiro o Corinthians tentou contratar, né? E não conseguiu. Agora deve conseguir a contratação do Gonzalo Plata. Sabe o PVC, que o Plata surgiu como uma baita promessa, assim, eu me lembro dele em Portugal, acho que no Sporting, se falava muito que, nossa, esse jogador vai deslanchar. Aconteceu que não, até agora não deslanchou. Em que estágio, na tua opinião, está o Gonzalo Plata e quanto ele pode contribuir com o Corinthians? Eu acho bom jogador. É um jogador que ainda é jovem, tem 23 anos, sabe fazer gol, é veloz, jogou na seleção equatoriana, joga na seleção equatoriana, então é um jogador que pode ser útil. Talvez você ganhe com a venda do Wesley, com a entrada do Plata, tecnicamente você vai ter um jogador mais maduro do que o Wesley está neste momento. Agora, também tem muito jogador do mercado internacional, do mercado sul-americano, que bate no Brasil, fica um pouquinho e vai embora, né? Não é o caso, por exemplo, do Romero. É engraçado como o Romero saiu do jogador que tinha piadinha, né? O Romero era o cara que, se você jogasse a bola para cima, o que não dominasse era o Ángel Romero, e o outro era o Oscar Romero, irmão dele. Era uma piada de mau gosto, ele ficou bravo com isso, com razão. E hoje é o maior artilheiro de Itaquera. Então, também não se imaginava que o Romero fosse fazer a história que faz. O Romero não é um jogador tão brilhante tecnicamente quanto o Plata. E a gente sabe que não é só a qualidade individual que vai fazer o sucesso, né? Tem trabalho envolvido nisso. E o Romero é um jogador que trabalha muito. Qual